Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, a lição de jovens, primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando na carta de Tiago, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Essa lição é comentada pelo pastor, doutor em teologia, pastor Eduardo Leandro Alves. Ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe o nosso pastor, certamente um homem extremamente preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional e em vários outros países você encontra uma livraria CPAD. É ali que você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo material de estudo para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD, a sua loja agora está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, próximo do metrô Belém e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você procura irmão Moisés, irmã Berenice, pastor Jefferson e toda a sua equipe e você será muito bem tratado, muito bem recebido. E no térreo da Assembleia de Deus, do Ministério do Belenzinho, você tem a livraria da Associação. Ali você procura o pastor Silas, o irmão Alex, e ali também você compra todo o material evangélico para a sua igreja e para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, você compra bíblias, revistas, todo o material que você precisar de maneira online. E o pastor Fernando, na Provix, ele vai te atender com muito carinho e você recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na livraria online do pastor Fernando Andrade, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. E é muito importante a sua ajuda, a sua oferta, o seu voto, para que esse canal cresça e alcance centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Tá bom? Deus abençoe nosso irmão Reginaldo da Aparecida Amaral, sua esposa irmã Maria Francileide, que tem cooperado conosco, nos cedendo aqui esse espaço para a montagem do estúdio provisório. Deus abençoe esse casal abençoado, sua família, sua casa. Deus abençoe também irmão Josué, marido da irmã Marilena, também tem nos ajudado aqui com o cenário, com a iluminação, com todo esse ambiente. Deus abençoe esse servo de Deus, irmão Josué, sua esposa Marilena, são irmãos ali da congregação onde estamos servindo a Deus no BNH. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs do BNH que acompanham, que oram pelo canal, que nos ajudam em oração e jejum. Deus abençoe minha família, irmã Raquel, minha esposa, Bianca e Gabriel, meus filhos, pois eles é o nosso suporte direto, eles estão ali no nosso dia a dia, nos apoiando, orando, sofrendo juntos, tá bom? Deus abençoe nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, pastor do setor 50 do Belém, sua família. Deus abençoe o nosso co-pastor, pastor Jefferson e sua família, também o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Confradesp da Assembleia de Deus do Belenzinho, juntamente com o co-pastor, pastor Wellington Júnior, e ele é presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus, nossos pastores. A eles Deus conserve com saúde e com alegria. E aqui, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no nosso canal, incentive outras pessoas a também se inscreverem no nosso canal, isso é muito importante. Deixa aqui o seu comentário, sua observação, sua crítica construtiva, isto é fundamental, vai muito nos ajudar. Se você não estiver muito animado para escrever, pelo menos dê uma paz do Senhor, mande um abraço, um beijo, um Deus te abençoe.
tudo isso será muito bem-vindo, tá bom? Vamos à lição número 4, 26 de janeiro, a lição de jovens, 6 de janeiro de 2025, a autenticidade contra a parcialidade. O texto principal está em Deuteronômio 10 e 17, que diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Resumo da lição: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Os objetivos desta lição são os seguintes: primeiro, compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. Segundo objetivo, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. E terceiro objetivo, destacar a chamada à prática da misericórdia. O texto bíblico está em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, na introdução, diz o seguinte: na carta de Tiago encontramos um chamado à autenticidade na fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. O texto bíblico que estudaremos nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. Juntos vamos examinar esse ensinamento, que será dividido em 3 pontos. Primeiro, a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Veremos, mediante o texto bíblico, como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã
diária. Então, são 3 pontos. Primeiro, a proibição da acepção de pessoas. Primeiro subtópico, o mandamento. O texto de Tiago 2:1 nos exorta a não fazermos distinção entre as pessoas. Ele cita aí Mateus, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo. Mateus 22:39. Quem demonstra favoritismo insulta ao Criador e as pessoas feitas à sua imagem. Então é um insulto a Deus, é um insulto à imagem de Deus quando nós fazemos acepção de pessoas. O termo grego para acepção é prosopolepsia. Prosopolepsia. Esse termo se refere às pessoas que erroneamente consideram ser mais importantes aqueles que são ricos, famosos ou influentes na sociedade. Essa prática era comum na sociedade antiga, né? Veja que não mudou muito, onde os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres. Então havia uma distinção de classe muito forte, havia um preconceito muito grande com relação aos pobres. Logo percebemos que essa não é uma prática nova, não é de hoje. No entanto, as Escrituras a condenam. A Bíblia Sagrada condena esse tipo de postura, né? E nos levam a valorizar as pessoas independentemente dos seus bens materiais, sexo, cor da pele e segmento religioso a que pertence e etc. Então o tempo passou e as sociedades mudaram, mas a palavra de Deus ela é imutável e eterna. Então Deus continua o mesmo. Deus condena qualquer tipo de acepção de pessoas por cor da pele, por origem, por nacionalidade, por etnia. Deus condena a acepção de pessoas. Não é só Tiago que trata a respeito dessa temática no Novo Testamento. Encontramos várias referências que mostram que Deus não faz acepção de pessoas. Vejamos algumas, por exemplo, Romanos 2:11. Carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículo 11. Eu vou ler na linguagem de hoje. É uma Bíblia que você encontra na CPAD, também na livraria da associação, e também você pode pedir online lá na Provix com o pastor Fernando. Romanos 2:11. Pois ele, está falando de Deus, trata a todos com igualdade. Deus não faz acepção de pessoas. Efésios, logo à frente, capítulo 6, versículo de número 9. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Então Deus trata a todos por igual. Colossenses 3:25. Última referência aí, para a gente dar prosseguimento. Colossenses 3:25. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Deus julga a todos por igual, tá? Tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Tiago 2,
do versículo 2 ao 4. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã. É inadmissível um cristão verdadeiro agir desta maneira. É dever do cristão tratar a todos com respeito e dignidade, independentemente de sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou seja em família. É preciso refletir o caráter de Deus, apesar de ainda conviver com as duas naturezas, a nova, gerada pelo Espírito Santo, e a caída, implantada em nós pela queda. Como novas criaturas, segundo aos Coríntios 5:17, temos o Espírito Santo habitando em nós e precisamos permitir que ele, o Espírito Santo, corrija nossas atitudes, produzindo o seu fruto em nós. É o Espírito Santo que nos ajuda. É com o Espírito Santo que a gente aprende a viver a verdadeira vida cristã, sem fazer tratamento injusto com quem quer que seja. A lei real entre aspas, né? Em Tiago 2:8, ele menciona a lei real, ou a lei do rei, encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Mateus 22:37-38. Este é um dos princípios centrais do cristianismo, que deve governar nossas ações. Então, é a lei real, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são bem-vindos e valorizados. Isso inclui ser hospitaleiro, cuidadoso com os pobres, com os marginalizados e todos aqueles que são frequentemente discriminados pela sociedade. A igreja, ela tem que ser um lugar diferenciado no tratamento às minorias marginalizadas. É importante ressaltar que acolher e valorizar o indivíduo não significa acolher o pecado, as práticas contrárias à palavra de Deus. Não, nós estamos acolhendo a pessoa e com certeza Deus fará essa pessoa ser transformada pelo poder da palavra. Não podemos confundir não fazer acepção de pessoas com o apoio ao erro, as práticas contrárias aos preceitos divinos. Nós acolhemos pessoas. Agora, as práticas erradas, as práticas contrárias à palavra de Deus, ela vai precisar deixar. A igreja deve acolher a todos e, nesse acolhimento, demonstrar o amor de Deus, que transforma qualquer realidade mediante a obra vicária de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, por que não devemos fazer acepção de pessoas? Já foi respondido, mas porque, segundo as Escrituras Sagradas, isso é pecado. Acepção de pessoas é pecado. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tópico número 2, as consequências de se fazer acepção de pessoas. Primeiro, divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade que Cristo deseja para o seu corpo, que é a igreja, igreja com letra maiúscula, a igreja invisível. A unidade do corpo de Cristo é um tema central do Novo Testamento. Então, a Bíblia fala
no Novo Testamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra essa unidade, causando o enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. Então veja que a relação entre as pessoas, ela fica comprometida, a comunhão entre as pessoas é quebrada. As Escrituras Sagradas enfatizam repetidamente a importância da unidade entre os crentes. Tem que haver comunhão entre as pessoas. Julgamento. Tiago 2, 6 e 7 nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Olha que coisa terrível. Lembrando de que naquele contexto social, na época lá que foi escrita a carta, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. Então veja, era uma incoerência, né? Na igreja você tratar bem aqueles que eram ricos, aqueles que eram os opressores dos pobres e aqueles que falavam mal do Evangelho de Cristo, falavam mal de Deus. É errado julgar uma pessoa por sua situação, sua condição econômica ou pela sua aparência. Jesus, segundo o texto de Isaías 61, veio para os pobres. Olha o que está escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O texto do profeta Isaías, então, destaca a missão de Cristo e a sua chamada para cuidar dos pobres e oprimidos. Esse era o papel de Jesus quando veio a este mundo há 2000 anos atrás e continua sendo hoje o papel da igreja. Todo julgamento humano é contrário ao Evangelho, pois Cristo veio por amor a fim de restaurar a toda a humanidade perdida. João 3,16. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desvalorização do ser humano. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus. Quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, de acordo com Gênesis 1, 27. Mas o pecado que entrou na humanidade por um ato de desobediência de Adão e Eva, produziu muitas mazelas, e uma delas é o fazer acepção de pessoas e o preconceito. Veja que hoje em dia preconceito, inclusive pela lei, é crime, né? Como cristãos, somos chamados a honrar e a respeitar a todos, reconhecendo que a imagem de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada indivíduo, podendo assim ser alcançado pela graça salvífica de Deus em Cristo Jesus. E eles podem ser restituídos à comunhão com o Criador. Portanto, eu e você não temos o direito de fazer acepção de pessoas e nem de praticar o preconceito contra quem quer que seja. Procure sabedoria de Deus, tenha maturidade espiritual e respeite, basicamente respeite o outro. No reino de Deus, toda ação tem uma reação? Será que tem? Sim, lógico que tem. O fazer acepção de pessoas, assim como outras ações contrárias à Bíblia Sagrada, terão consequências ruins. Cada um vai colher aquilo que plantar.
Número 3, uma chamada à misericórdia. Agora vamos à prática. Primeiro, agindo sem misericórdia. Tiago 2, versos 12 e 13, mostra que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela, daqueles que não fizeram misericórdia. Deus nos chama a exercitar a misericórdia para com todos, sejam eles maus ou bons, justos ou injustos. Mateus 5 e 7, Mateus 6, 14 e 15. Tiago também menciona a lei da liberdade em 1:25 e 2:12 de Tiago, referindo-se aos mandamentos de Deus interpretados à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eu já comentei numa aula anterior que é bom se ler Tiago junto com Provérbios, mas também é muito importante se ler a carta de Tiago com Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que é o Sermão do Monte, o Sermão de Jesus Cristo. Esta lei é descrita como perfeita e capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes são livres do poder do pecado e são capacitados a viver em obediência e em bondade. Em Cristo nós somos capazes de praticar a misericórdia. A misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um fruto esperado na vida daqueles que foram transformados pela graça de Jesus Cristo. Gálatas 5:22. Então, nós precisamos ter o caráter de Cristo, nós precisamos ter na nossa vida, o fruto do Espírito Santo. A prática da misericórdia. Ser autêntico na fé, viver uma fé real, significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar a todos com compaixão e respeito, independentemente de sua posição social ou segmento religioso. Nós temos que tratar a todos com compaixão e com respeito. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve nos motivar a viver de forma que venhamos a refletir os valores do reino de Deus, onde a misericórdia e o amor, eles são centrais. Então, a misericórdia e o amor é o centro do Evangelho. Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que incluem a obediência a Deus e a prática da justiça e a prática da misericórdia. Então veja que o verdadeiro cristão, aquele que diz que tem fé, ele precisa exercer a justiça do reino de Deus e praticar a misericórdia no seu dia a dia. E qual é a recompensa da misericórdia? O que a pessoa ganha com isso? Primeiro, a misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. Então, você só será reconhecido como pertencente a Deus se você exercer misericórdia. Senão, você vai falar que é cristão, mas ninguém vai te ver como cristão. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Então você só vai ser amigo de Deus quando você praticar a misericórdia ao próximo no seu dia a dia. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5 e 7. Pelo fato de que todos os dias nós experimentamos a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, precisamos exercê-la como uma prática natural da fé em Cristo. Se Deus tem tido misericórdia de nós, nós precisamos também praticar a misericórdia
com os pobres, com os necessitados, com os famintos e assim sucessivamente. Exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia. Você se colocar no lugar do outro, oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo e eu posso fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa. Esta prática reflete a verdadeira natureza da fé cristã que se manifesta em ações. Não existe fé cristã sem a prática, sem o exercício diário, né? Quando praticamos a misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, a fé, ela precisa vir acompanhada de obras de justiça, obras de misericórdia em prol dos desprovidos da sociedade. Olha que coisa linda, né? Então, como é que nós podemos, em nossa vida diária, como é que a gente pode praticar a misericórdia e evitar a parcialidade, refletindo o caráter de Deus? Como é que eu posso fazer isso? Ponto importante: não tratar as pessoas com parcialidade ou interesse, mas com amor e justiça. É fundamental para uma vida cristã saudável. Você quer ser um cristão maduro, saudável? Pratique as obras de caridade através do Espírito Santo, através do amor de Jesus Cristo. Faça isso todo dia. Se você fizer um pouquinho todos os dias, você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida e na vida do próximo. Assim nós finalizamos a lição número 4 de jovens da CPAD, dia 26 de janeiro de 2025, cujo tema é a autenticidade contra a parcialidade. A autenticidade contra a parcialidade. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde, né? E até o próximo domingo, se Deus permitir. Deixa aqui o seu gostei, por gentileza.